Aqui estamos para continuarmos a leitura do 13º livro de André Luiz e Chico Xavier. Estamos lendo E a Vida Continua. E hoje teremos o capítulo 4, Renovação. Evelina somente voltou a pensar na presença confortadora de Ernesto, o amigo desconhecido, quando o Dr. Caio Serpa, o esposo, a deixou naquele espaçoso apartamento de hospital na véspera da cirurgia, no qual se via agora ruminando estranhas reflexões. Era por demais jovem, estava quase que absolutamente convencida quanto à própria recuperação, para demorar-se em quaisquer vaticínios menos felizes. Entretanto, ali, a sós, aguardando a enfermeira, as alegações de Fantine lhe repassaram ao cérebro, escaldando-lhe a imaginação. Sim, meditava a torturada, arrostaria grande risco. Talvez não regressasse à convivência dos seus. Se morresse, para onde iria? Quando menina, acreditava de boa fé na existência dos lugares pré-determinados de felicidade ou sofrimento, sobre os quais a antiga teologia católica regulava a posição dos homens para lá da morte. Agora, porém, com a ciência explorando as vastidões cósmicas, era bastante inteligente para perceber o tato com que o amadurecido confessor lhe falava das indispensáveis renovações que se impunham à esfera religiosa. Aprendera com ele, generoso e culto amigo, a conservar inalterável a confiança em Deus, no divino apóstolo de Jesus Cristo e no ministério inefável dos santos. Contudo, decidida a colocar à parte, no rumo da necessária revisão, todas as afirmativas da autoridade humana sobre as coisas e causas da providência divina. A ideia da morte assomou-lhe a cabeça com mais força, mas repeliu-a. Queria a saúde, a euforia orgânica, ansiava restaurar-se, viver. Deteve-se de súbito a esquadrinhar os problemas domésticos. Evidentemente, atravessava a escabrosa fase nas relações conjugais. No entanto, tinha motivos para contar com feliz reajuste. Admitia-se em plena floração dos ideais feminis. Carecia tão só de reequilíbrio físico. Recuperando-se, diligenciaria remover a outra. Transfiguraria a área afetiva de tal modo que propunha aformoseá-la, que o esposo, de certo, lhe tornaria o carinho, sem que fosse constrangida a usar azedume ou discussão. Além disso, reconhecia-se útil, devia querer a vida, disputá-la a todo preço, sentir-se prestante, não apenas para os familiares, mas também para as criaturas menos felizes. Poderia, sem dúvida, diminuir a penúria onde a penúria existisse. A lembrança, com respeito aos necessitados, sensibilizou-a. Quantos respirariam ali mesmo, perto dela, isolados uns dos outros, pelas fronteiras de alvenaria? Como não pensara nisso antes? Gastara a existência na condição de satélite de 3 pessoas, o marido, a genitora e o padrasto. Por que não reaver as próprias forças, renovar-se, viver? Sim, recusaria todo o pensamento acerca dos fenômenos da morte e concentrar-se-ia com todo o vigor de que se sentia capaz no propósito de retomar-se organicamente. Lera muitos psicólogos e conhecera com eles a importância dos impulsos mentais. Aspirava a sarar. Repetiria isso tantas vezes quantas fosse possível, com todos os seus potenciais de força emotiva, escolhendo as palavras carregadas de energia que lhe pudessem definir com mais segurança os estados de alma. Ah, disse pensando de si para si, nesse sentido oraria também. Formulada essa ideia, esbarrou de chofre com a imagem de Jesus crucificado, a pender de parede próxima, e arrancou-se para ela. Contemplou o rosto sublime que o artista modelara com sentimento profundo e, cruzando as mãos sobre o peito, falou mais com a voz do coração do que com os lábios. Senhor, compadece-te de mim. Nisso, porém, ao fitar aquela cabeça coroada de espinhos e aqueles braços pregados ao lenho do sacrifício, pareceu-lhe que o Cristo estimava surgir na memória das criaturas naquela figura de dor para lembrar-lhes da fatalidade da morte. Fundo abalo moral convulsionou-lhe os nervos. Não mais sabia se lhe era lícito optar entre viver ou morrer,
e, escondendo o rosto entre as mãos, ajoelhou-se humilde à frente da escultura delicada, junto da qual pranteou copiosamente. Alguém despertou-a de manso. Chorando por quê, senhora? Diligente enfermeira vinha requisitá-la ao serviço pré-operatório. Evelina ergueu-se, enxugou as lágrimas, sorriu. Desculpe-me. Sou eu que a incomodo, senhora Serpa, rogou a jovem. Perdoe-me se lhe perturbam orações. No entanto, urge a prestar-se. Além disso, o esposo aguarda a ocasião para entrar. A doente obedeceu, ausentando-se do quarto por algum tempo e retornando logo após. O marido esperava, folheando os jornais do dia. Então, bisbilhotou ele, fingindo-se bem-humorado. Agora o salão de beleza, amanhã o retorno à saúde. A voz do Dr. Serpa evidenciava energia e brandura simultâneas. Advogado jovem, mas experimentando as relações públicas, sabia maneiras estudadas, conquanto simpáticas, autêntico representante do top social, não se lhe notara o menor desalinho. Justo, porém, dizer que o moço, causídico, se trancava no imo do ser, esforçando-se por manter culta a afeição enigmática da própria alma. Não estava ali na estampa física, tal qual se mostrava por dentro. Não era tão somente um homem natural, simplesmente um homem natural em cujo caráter o verniz acadêmico não conseguia extinguir de todo os resíduos da animalidade, compreensíveis em todas as criaturas da terra, ainda puramente naturais e humanas. Além disso, aos nossos olhos espirituais, patenteava sombrias inquietações. Depois das primeiras palavras, quentes de ternura, abeirou-se da esposa e osculou-lhe os cabelos. Ela não dissimulou a própria alegria e conversaram em suave transbordamento afetivo. Evelina reafirmou com os lábios a certeza da recuperação próxima, enquanto ele dava notícias. Os sogros, em seu sítio no sul, esperavam boas novas da operação, e eles viriam ao encontro oportunamente, com certeza. Não chegariam de imediato, evitando alarme. Queriam dar à filha querida a convicção de que se achavam tranquilos quanto ao tratamento em curso. E Caio desdobrava-se outros informes. Ouvir amigos médicos, realizar interessantes estudos em torno da intervenção na suprarrenal. Quanto ao caso dela, Evelina, o cirurgião estava otimista que lhes faltava agora senão o êxito com a bênção de Deus. Regozijou-se a enferma ao registrar-lhe a expressão bênção de Deus. Algo de novo estaria surgindo naquele estimado ateu de 30 anos? Monologava no íntimo. Caio se lhe afigurava ali mais atencioso, diferente, simples de coração, não percebia que ele disfarçava. Serpa emitia comunicações imaginárias. O médico da família, tanto quanto o cirurgião, nada garantiam além de uma operação exploratória, com reduzidas esperanças de êxito. O próprio cardiologista, devidamente consultado, quase que desaconselhava o tentame, e só não o fazia porque a moça avançava, a passos largos, para a morte. De que valeria obstar uma providência que talvez a salvasse? O marido conhecia as preocupações em pauta. Contudo, fantasiava argumentos confortativos, mentia piedosamente, comentando os exames, complementados de avisos francos sobre a gravidade da situação. O advogado pernoitou no próprio hospital, na condição de acompanhante da enferma. Auxiliou a serviçal da noite na administração de tranquilizantes precursores da anestesia. Dispensou à doente carinhos e cuidados, qual se ela fosse uma criança e ele o pai zeloso. No dia imediato, porém, fim da cirurgia, foi convidado ao entendimento com o médico operador e, pálido, colheu a sentença. Evelina, segundo os recursos da ciência humana, dispunha tão somente de alguns dias mais, que ele, o marido, tomasse as medidas que julgasse convenientes, a fim de que não lhe faltasse o conforto possível. O médico resumiu todas as suas impressões numa só frase. Ela parece uma rosa totalmente carcomida por agentes malignos. Caio, embora o quisesse, nada mais ouviu das outras observações, expedidas sobre neoplasmas, focos secundários, metástases e tumores que reincindiam depois da ablação. Sentia-se petrificado. Lágrimas compridas penaram-lhe a face.
Concluindo o testemunho de solidariedade e ternura humanas com que foi amparado pelo cirurgião amigo, correu para junto da companheira prostrada. Durante dias e noites de paciência e ansiedade, foi-lhe o irmão e o pai, tutor e o amigo. Satisfazendo-lhe os apelos, os sogros vieram consolar a filha nos dias últimos. Dona Brígida, a genitora, senhor Amâncio Terra, o padrasto, proprietário do sítio próspero no sul paulista, compareceram desolados, buscando, no entanto, selecionar palavras de otimismo e sustando o choro. Embalada na rede do devotamento familiar, Evelina, aparentemente melhorada, voltou ao mundo doméstico, recolhendo mimos que desde muito tempo não recebia, concomitantemente com as crises periódicas de sufocação que a deixavam inerme. Apesar da posição melindrosa, acreditava nas opiniões lisonjeiras dos familiares e dos amigos. Aquilo passaria. Ninguém se forra às sequelas de uma operação qual a que sofrera, que ela confiasse, orasse com fé. Após 2 semanas de calmaria e repiques, surgiam 6 dias de contínuo bem-estar. Não obstante, extremamente magra e abatida, transferiu-se do leito para a espreguiçadeira, alimentava-se quase que normalmente, conversava tranquila, obtinha o conforto da religião através da cortesia de um sacerdote abnegado e, à noite, pedia ao padrasto alguns minutos de leitura alegre e amena. Ao entardecer, no 5º dia de esperança, formulou uma solicitação inesperada. Não poderia ser para levá-la ao passeio predileto dos tempos de noivado? Morumbi à noite? Indagou a mãezinha intrigada. Evelina justificou-se. Queria ver a cidade faiscante de luzes ao longe. Os olhos tinham saudade do céu estrelado. Caio telefonou ao médico e o médico acedeu. Mas, algum tempo, aflito por satisfazê-la, o marido arrancou o carro à garagem para logo após tomá-la de encontro ao peito, qual se carregasse uma leve menina. Acomodou ao lado dele, prescindiu da companhia dos sogros e partiram. A enferma seguia encantada. Reviu as ruas repletas, depois a paisagem do Morumbi e arredores, no que ela possuía de mais natureza. Ao vê-la falar, entusiasmada, o esposo enterneceu-se, como que a reencontrava na moldura de noiva querida, da noiva a quem amara desvairadamente, anos antes. Experimentou remorsos, recordando a infidelidade conjugal em que se mantinha. Quis suplicar de perdão, confessar-se, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. Freou o carro, contemplou-a. Evelina parecia sutilizar-se, os olhos brilhavam aos toques do luar. Movia-se a cabeça como que nimbada de luz. Caio tomou-a nos braços robustos, com a ansiedade de quem se propunha a ponderar de um tesouro e defendê-lo. Num transporte irresistível de carinho, beijou-a e beijou-a, até que lhe sentiu o rosto frio, molhado de lágrimas ardentes. Evelina chorava de ventura. Ao sentir-se liberta daqueles braços que adorava, deitou a cabeça ligeiramente para fora e deteve-se na visão do firmamento que se lhe figurava agora um campo gigantesco, ostentando flores de fogo e prata. Buscou a destra do companheiro, apertou-a demoradamente e indagou. Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Ele desconversou, ligou o motor, exortou-a a trocar de assunto, proibiu-a em tom afetuoso de reportar-se ao que nomeou como sendo coisas tristes, e regressaram. Caminho afora, a enferma lembrou-se do entendimento fácil com Ernesto Fantini, o improvisado amigo do balneário. Inexplicavelmente para ela mesma, tinha saudades daquela presença que lhe fora suave e grata. Sentia sede de permuta espiritual. Aspirava a falar nos segredos da vida eterna, de ouvir alguém no mesmo tema e no mesmo diapasão. Naquele instante, porém, o esposo se lhe destacava na imaginação por um estranho violino que não se lhe adaptava agora às fibras do arco. As emoções sublimes lhe esmoeciam no peito, a míngua de crescimento e repercussão. Preferiu desse modo escutar o marido, abençoá-lo e aprová-lo. Mais um dia sereno, e em seguida Evelina amanheceu em crise. De angústia em angústia, com anestésicos de permeio, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo.
Ante a mágoa profunda do esposo e dos pais, que tudo fizeram para retê-la, Evelina, fatigada, cerrou os olhos do corpo físico na suprema libertação, justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, sobrerondando a alvorada nova. Emocionante, né, meus amigos? Emocionante. Ela teve carinho nesses últimos dias dela, não é verdade? Deixo aqui meu e-mail, meu contato. Lembrando ainda a área de comentários aqui mesmo no YouTube, para que vocês possam compartilhar comigo as opiniões de vocês sobre esse capítulo. Aguardo todos no próximo. Um grande abraço e até mais.